Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o Renalcast, direto do bunker aqui em São Paulo, sobrevivendo à pandemia global do Covid-19, o famoso Coronga. Estamos aqui mais uma vez, junto com a Gabi, direto do bunker dela em Pernambuco, Vitória de Santo Antão. E aí, Gabi, tudo bom? Como é que tá por aí? E aí, Arthur, tudo bem? Tô aqui guardadinha, isoladinha ainda, fugindo desse Coronga. E estamos todos fugindo do Coronga. Aliás, como está sendo dialisar com o Coronga? Arthur, eu tô fugindo lá na clínica, né? Tô indo direto pra minha cadeirinha, não querendo encostar nem nada, nem ninguém. E voltando, voando pra casa. É a E melhor você? opção, é a melhor opção sem dúvida. Eu tô indo quase que com aquela roupa de hazmat lá, aquele uniforme completo. Mas deixa eu falar, nesse momento que tá todo mundo meio no limite, tem muita gente sofrendo com crise de ansiedade e medo. E até vai Sim. ser nosso tema de hoje. E falando em ansiedade, vamos falar os sintomas da ansiedade, os físicos e os psicológicos. Gabi, passo para você. Então, pessoal, eu acredito que muita gente, como tu falou, deve estar passando, tendo alguns sintomas de ansiedade e às vezes nem sabe que é ansiedade, né? Se é, por exemplo, a boca seca, quando a gente tá suando muito, né? Sentindo o pé frio, suado, um enjoo, um mal-estar. Tem certo que gera muita tensão muscular também. Sim, Uma sim. irritabilidade. Ultimamente eu tô muito irritada, sério. Sério, tá batendo Uma a irritabilidade, irritabilidade. sim, do nada, E assim, nessa, e por nessa época de, besteira. nessa época de pandemia, uma das coisas que mais acaba acontecendo é a preocupação exagerada com a realidade. Demais. Tem acontecido O medo bastante. Outro, constante, né? justamente, problema de concentração, sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Sim, o tempo todo. E a gente acaba tendo problemas para dormir também. Às vezes fica rolando, não consegue dormir. Agitação, eu não sei se você conhece uma coisa chamada síndrome das pernas inquietas, Arthur. Que é quando você Conheço, vai não tenho, dormir. mas conheço. Eu já tive muito isso. Quando a ansiedade ela tá atacada, a minha ansiedade, aí parece que as pernas elas não param quietas. Eu deito na cama, mas parece que a perna não quer parar. E eu Praticamente descobri dança que isso era mambo. uma síndrome, eu não sabia, nem sabia que existia. Eu descobri que existe isso, síndrome das pernas inquietas, que também está muito relacionado com a ansiedade. Muita coisa, viu, que a ansiedade pode gerar na gente, tanto físico como psicológico. É por isso que hoje nós vamos receber a psicóloga Inês Costa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre ansiedade e medo. E hoje, direto do Rio Grande do Sul, a gente está recebendo a Inês Costa, 25 anos, gaúcha, psicóloga, especialista em direito médico e de saúde. Atualmente realiza um aperfeiçoamento profissional de psicologia hospitalar no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. É transplantada renal há 1 ano e 7 meses. Boa noite, seja bem-vindo ao Renalcast, Inês. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter sido convidada para falar sobre um tema que é tão especial para mim. Como já fui apresentada, né, vou falar um pouquinho da minha história e também vou focar depois sobre algumas questões sobre as ansiedades que estão sendo geradas principalmente neste momento em que a gente está vivendo. Eu sou transplantada renal. Eu fui diagnosticada com a doença renal crônica quando eu tinha 19 anos. No início foi bem difícil, foi uns momentos que eu passei por diversas fases, tive muito medo, tive dúvidas, negação. Até então eu consegui chegar na fase da aceitação da doença. E foi onde eu consegui me descobrir melhor como pessoa. Eu acreditei que eu não era a doença em si e que a doença fazia parte de mim. E isso fez uma transformação muito grande na minha vida. Em momento nenhum eu tive alguma restrição de algo em questão da doença.
né, que me impedisse de fazer alguma coisa. Tive restrições normais em questão de alimentações e tudo mais, mas nada que me impedisse de viver momentos bons, momentos felizes. Tive medo, né? Como eu falei no início, um dos meus maiores medos foi da hemodiálise. Passei por todo o processo de preparação para chegar lá e por ter muita fé, acreditar muito em Deus e na saúde também, principalmente, eu consegui chegar no transplante em 2018 sem fazer a hemodiálise. Eu transplantei dia 16 de agosto de 2018 com 8,5 de creatinina. Os médicos não acreditavam que eu era capaz de conseguir fazer o transplante sem passar por o processo de hemodiálise, mas eu consegui, foi minha mãe minha doadora, e graças a Deus hoje eu vivo uma vida nova através disso. Passar por tudo isso envolve diversos sentimentos que muitas vezes não conseguimos controlar. E acredito que nesta fase que a gente está vivendo, né, nesta época que está a pandemia acontecendo no nosso mundo, onde a gente não está conseguindo sair de casa e tudo mais, por sermos, né, do grupo de risco, a gente precisa ter um cuidado muito maior. E muitas vezes a gente acaba achando que tudo é mais difícil e fica realmente mais intenso por tudo isso. Mas hoje eu estou aqui para que eu possa ajudar vocês, né? Todas as pessoas que passam principalmente pela doença renal crônica, independente de qual fase se encontra, né? Se é na parte da conservação, se está em hemodiálise ou transplantado, enfim. E também a todos aqueles que estiverem à disposição de ouvir um pouquinho. Olha, Acredito que todo... Oi? eu ia falar muito legal que você falou logo de cara, a doença não pode te definir, né? Você não pode ser definido pela doença. Isso é muito importante mesmo. Eu acho que Exatamente. nós temos um grande exemplo aqui que é a Gabi. A Gabi também sempre prega isso, né, Gabi? Sim, com certeza, Arthur. Não pode, a gente tem que. A gente não é. O que é que eu digo? A gente não é só a doença, né? A gente é muito mais do que isso. A gente não pode deixar que as pessoas nos vejam só como a doença. A gente não pode se ver só como a doença. A gente tem os valores também, né? Nossos valores. É isso. Exatamente. E foi neste momento que eu consegui ver isso, que eu consegui me libertar de tudo aquilo que estava me causando um mal, digamos, de mental, enfim, psicológico e tudo que acontece quando a gente é diagnosticado e sabe que a nossa vida vai mudar de alguma forma. Eu acredito que tudo que vem a nós nos pertence, né? Então, é a função da doença, né? Não é eu não sou a doença, ela me pertence, eu tenho que aceitar ela como ela veio para mim. E eu acredito que isso se enquadra também, né, para a ansiedade e para o medo, conforme a gente vê ele na nossa vida. Se eu tenho algum sintoma de ansiedade, alguma relação de medo de alguma coisa, enfim, se eu trago aquilo para minha vida, eu faço com que aquele medo pertença a mim. Ou se eu acabo fazendo, né, algo muito grandioso, eu vivo o medo, eu vivo a ansiedade. E isso sim acaba sendo um dos fatores que mais atrapalha em cada ser humano, né? Então, voltando a falar da função do isolamento e todas as questões que estão acontecendo, é um cenário que a gente nos traz muita ansiedade, muito estresse. Muitas pessoas moram sozinhas e acabam se sentindo na solidão, irritação, frustração, né? Juntamente com sentimentos de desespero, medo. E tudo isso gera efeitos que podem durar ou aparecer até mesmo
antes, depois, durante ou depois deste tempo que a gente está vivendo, né? Que no caso também pode ocasionar transtornos pós-traumáticos em muitas pessoas. Por isso que a gente deve cuidar da nossa saúde mental na verdade, a gente deve cuidar sempre, mas neste período principalmente, porque ele está nos sujeitando a termos alguns sentimentos a mais. Falando especificamente sobre o medo e a ansiedade, nós, principalmente, que temos doença renal crônica, muitas vezes acaba com que se acentue a questão, né, de todo esse sentimento por nós estarmos no grupo de risco. E principalmente por muitas vezes nos sentirmos ameaçados. E eu acredito que isso, né, como a gente já falou lá no início, se a gente acaba aproveitando e vivendo a vida de uma maneira diferente do que eu sou doente, não, né, eu tenho uma doença, mas eu posso viver, eu acredito que é a função de nos sentirmos ameaçados, de nos colocarem, né, para baixo em questão disso, porque muitas pessoas são jovens e acabam sendo influenciadas e resgatando todo esse medo, aumentando a ansiedade e tudo isso por estar vivenciando este momento sozinho, né? Também o medo, muitas vezes ele é criado por nós mesmos. Ele é criado pelo que a gente pensa, por tudo que a gente guarda dentro de si, muitas vezes, né? A gente acaba fazendo com que toda a nossa herança de pensamentos e sentimentos sejam acumuladas e assim vai se tornando neste medo que nos transforma, né? Então é preciso manter um equilíbrio. E com a situação do coronavírus, o que acontece é que muitas pessoas entram em desespero, se apavoram, e na verdade não é bem assim o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa aceitar que este vírus está aí, precisamos aceitar que a gente precisa né, se resguardar, precisa ver o que esse momento está nos proporcionando para que essa ansiedade, esse medo, eles também não aumentem, eles diminuam. E é possível. Tem gente que me pergunta, como tu consegue viver todo esse tempo e não tá entediada? Porque eu consigo me descobrir, hoje faz 17 dias que eu tô em casa, a única coisa que eu faço é olhar na janela, não cheguei mais perto da rua. Muitas pessoas acreditam ser exagero, outras dizem que é porque eu tenho medo, enfim. A gente precisa tirar o julgamento da gente e pensar que cada pessoa tem seus motivos para isso, né? E eu acho que com tudo isso, né, a gente acaba conseguindo nos fortalecer para fazer com que esse medo e essa ansiedade saia da gente, fazendo algumas atividades diferentes, olhando para dentro da gente, vendo o que a gente tem de melhor, porque a gente precisa aceitar nós mesmos, né? E a gente vê que com isso muitos níveis de ansiedade estão aumentando, estão oscilando, porque nem sempre ficar em casa para as pessoas é a melhor opção. Ficar em casa é ótimo, claro. Só que quando a gente é obrigado a ficar em casa, quando a gente é obrigado a se recolher, a gente acaba sendo tirado do comodismo, né? Então, estando em casa, por mais que tenhamos trabalho, algumas atividades específicas que a gente já utilizava no nosso dia a dia, muitas coisas vêm à tona, né? Alguns pensamentos, algumas questões que a gente deixou escondidinha lá atrás e que a gente tem medo de remexer, né? Então, tudo em questão de um dia conturbado, da correria, do que a gente, né, não para nada. Então, eu acredito que dos fatores, né, que faz com que tu consiga viver esses dias, e não só esses dias, todos os dias, bem, e fazer com que a tua ansiedade seja, né, um pouco
normalizada, digamos assim, é com que tu consiga olhar para ti mesmo, que tu consiga ver quais são teus medos, tuas dores, né? Deixar que elas, mesmo estando escondidas, elas consigam ser vistas por ti, né? E É, porque tudo isso reflete. é um Oi? período bom para crescimento pessoal, né, doutora? Exatamente, é necessário para crescimento pessoal. Eu acredito que é a melhor época que pode acontecer para que tu tenha um crescimento pessoal e também para que tu te descubra, né? A gente ouve muitas pessoas falando que, quando tudo voltar ao normal. Só que a gente não pensa que não vai estar normal quando a gente voltar, porque nós estaremos diferentes. Todos, né, o mundo inteiro vai estar diferente, porque passar por tudo isso é um tempo de mudança, é um tempo de transformação, onde tu carrega, né, reflete todo esse tempo, muitas coisas tu faz, com que tu pense, né, que tu tem um trabalho, que tu tem um lugar para ficar, enfim, todas as questões emocionais que estão ligadas a isso. Então, é um momento muito propício, principalmente para refletir sobre nós mesmos, né? Tem muita gente que acredita que não precisa olhar para dentro desse que se acha inferior, até mesmo por ter alguma doença específica, por passar por algum problema de saúde, né? E, e acredita que não é capaz de chegar aonde quer, não é capaz de buscar o que quer. Então, fazendo essa retrospectiva de ver quem eu sou, né? O que eu posso melhorar e mudar em mim, quem eu quero ser, tudo isso se questionar, né? Porque a gente precisa ter esse olhar atento. Verdade. Ô, Inês, agora Ou, nesse momento que a gente está passando, muita gente tem as crises de ansiedade, tem a síndrome de pânico e às vezes não sabe distinguir, né, que está passando por isso. E como é que a gente pode distinguir, assim, se realmente é uma crise de ansiedade? Ah, enfim, então, né? A ansiedade, ela é gerada muitas vezes por fatores repetitivos, né? E completamente ligada ao medo. Então, ela pode ser manifestada de diversas formas, né? Através de nervosismo, agitação, enfim, vários sintomas físicos que são gerados pela ansiedade, inclusive até alguns sintomas como falta de ar, né? Tem muitas pessoas questionando, até inclusive porque é um sintoma do coronavírus, né? Então tem que saber distinguir o que, que é físico e o que, que é emocional naquele momento, né? Buscar identificar os pensamentos que estão causando esse mal-estar, né? Porque toda ansiedade ela tem um motivo específico, por mais que nós, no momento, a gente não possa não estar vendo isso, né? Inconscientemente existe um motivo. Então, pensar constantemente no que está causando, né, esse aparecimento ou esse aumento da ansiedade e dos sintomas, né, que ela traz, e também o que está ocasionando esse pensamento negativo, ou enfim, pensamento de medo, de todos esses influentes dela, né? Da ansiedade. Reconhecer nossas emoções e aceitar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes a gente tem diversas coisas e a gente não reconhece que aquilo é nosso, porque a gente acha que aquilo não é bom o suficiente para nós. Então, eu tenho vergonha porque eu tenho ansiedade. Então, aceita aquela ansiedade para ti. Mas eu não quero aceitar ela porque eu não quero ter uma ansiedade. Mas tu aceitando a ansiedade, tu aceitando todas as emoções que vêm de ti, tu consegue ter um controle sobre aquilo, né? São necessários exercícios diários de pensamento, de comportamento teus,
né? De todas as pessoas que estão dispostas a fazerem isso para conseguir encontrar esse apoio dentro delas mesmo, porque as nossas respostas estão dentro da gente, né? Questionar, eu acho que a gente conhecer os fatos das coisas, conhecer o nosso interior, conhecer quem nós somos e da onde viemos, faz com que as coisas se tornem um pouco mais fáceis, por mais que sejam situações muitas vezes difíceis. Cada história de vida tem seus problemas, tem, né, todo um percurso, mas se questionar o porquê que eu estou sentindo isso, né? Porque às vezes a gente está sentindo algo que a gente escutou na televisão, que a gente viu na internet, porque a gente muitas vezes ficamos ligados 24 horas. É que nem como quando a gente está na nossa rotina normal, a gente faz as coisas automaticamente. Tu vai lá, tu toma café a tal hora, tu faz tal coisa, quando vê, tu não se toca do que tu fez ou não, porque é automático teu, né? Então, a ansiedade, ela é gerada muitas vezes por isso, porque nós entramos num automático e a gente acaba esquecendo muitas coisas que nos trouxeram algum incômodo neste momento e futuramente acaba gerando essa ansiedade depois, né? Então, principalmente, vejo muitas pessoas falarem que estão com aumento de ansiedade, principalmente pelo excesso de informações, fake news e todas essas coisas que estão chegando, muitas informações. E tu em Inês, até casa. eu ia te perguntar justamente sobre isso. O Aham. excesso de informação pode fazer muito mal, né? Exatamente. Então, né, o que eu faço? Eu busco aquele lugar onde eu mais confio de informações para saber o que está acontecendo, mas eu não fico 24 horas ligada naquilo, às vezes eu fico mais de um dia sem mexer, né, nas notícias, já em questão disso, porque é algo que, para mim, é prejudicial, né? Então, eu consigo ver que isso não me faz bem. Então é importante a gente saber se conhecer e olhar para dentro para conseguir ver o que faz bem e o que não faz bem. Tem pessoas que vão passar 24 horas olhando informações, notícias e não vão sentir nada de ansiedade, enfim, de nenhum sentimento que faça com que ela se sinta mal por aquela atitude. Então, tem que reconhecer os sentimentos dentro de si. Acho que esse é a melhor opção de todas, né? De tu conseguir saber o que faz bem e o que faz mal para ti. Sim, às vezes é aquela história, né? Vamos imaginar que a gente tem um riacho e esse rio tem uma barreira assim que controla esse riacho, mas se a gente começa a despejar muita água, uma hora essa barreira se rompe. E a mesma coisa eu acredito que são nossos pensamentos. Quanto mais informação ou mais coisas como é que eu posso dizer? Mais informações negativas mesmo, né? Porque hoje em dia a gente só vê informação negativa. Então, quanto mais informação a gente vai absorvendo, uma hora essa barreira se rompe, né? Uma hora a mente da gente não está sobrecarregada e não aguenta. E eu não sei você, Inês, você disse que tenta não assistir as notícias sempre, né? Eu, particularmente, eu acho que já faz mais de uma semana que eu não tenho visto notícia nenhuma, porque realmente é para minha saúde mental. E aí eu busco em outras coisas, né? Eu assisto um filme, eu assisto uma coisa que eu vou dar risada. Não é que eu quero apagar o que está acontecendo da minha mente, mas é como se fosse um refúgio para estabilizar os pensamentos mesmo e também não se afogar dentro deles, porque senão a gente só vai sofrer mesmo, a gente não consegue. Pelo menos, quando eu estou com minhas crises de ansiedade, eu fico paralisada. Eu não consigo reagir, eu não consigo fazer nada. E aí, o meu refúgio, na maioria das vezes, é assistir um filme que eu possa dar uma risada, conversar com alguém que eu gosto muito, é tirar o foco, né? É tirar o foco daqueles pensamentos. Buscar um lugar seguro, né, Gabi? Sim, sim.
Exatamente. E viu como que tu trouxe o que tu conhece dentro de ti. E é isso que eu aconselho a todas as pessoas a fazerem, se conhecerem, né? Porque tu sabe qual que é o teu limite para a questão da tua ansiedade. Então, tu buscando, né, te conhecer e criar esse hábito de fazer coisas que te fazem bem, realmente eu também acredito que não é, não quer olhar por isso ou aquilo. Não, é por minha saúde mental. E eu prezo a minha saúde mental. Então é exatamente isso, né? Uma coisa É, que eu acho. Oi? não, eu ia te fazer uma pergunta, Inês, relacionada ao medo. Passa. Tem muito Uhum. paciente com medo de ir até sair para fazer a hemodiálise, que a gente sabe que não pode faltar na sessão, mas tem muito paciente com medo. Qual seria uma maneira de tentar enfrentar esse medo, já que é imprescindível a ida à hemodiálise? Sim, o medo ele é algo muito forte. Tem pessoas que não conseguem controlar, fazendo com que elas fujam, né, de toda esse turbilhão de coisas que fazem com que ela seja acometida pelo medo. Foi o que eu falei já desde o início. Eu acredito que o medo ele vem dentro de nós, né? Essas pessoas que têm muito medo, principalmente as pessoas que têm que saírem de casa, elas acabam ficando mais vulneráveis, principalmente em questão da doença, por isso, porque elas de tanto terem esse medo, elas já saem com toda uma preocupação, com toda uma euforia de que qualquer coisa que elas vão fazer vão se tornar vai se tornar algo perigoso, né? Que é na verdade a questão que mais afeta o medo, né? Que é o perigo. As pessoas têm medo do perigo, né? De algo desconhecido. E eu acredito que o desconhecido incomode muitas pessoas, porque, né, o que vem aí? Por que eu não sei o que é, né? Então é muito importante nós vermos quais os comportamentos diferentes que nós estamos tendo. Ah, eu não quero ir para a hemodiálise porque eu estou com medo, né? É um comportamento diferente de uma pessoa que necessita ir para a hemodiálise, né? Então eu acredito que o melhor a fazer é essa pessoa pensar que esse medo não é dela. Como eu já falei, em questão tanto da ansiedade quanto do medo. São coisas que não existe uma receita certa, né? Existe alguns caminhos, mas para tudo as pessoas precisam escolher. Eu acho que escolher é uma palavra que cabe muito, principalmente neste momento, porque nós precisamos escolher o que queremos, precisamos escolher. Ah, eu não tenho como escolher ficar em casa, né? Sim, mas eu tenho como escolher ficar bem. Eu tenho como escolher me sentir protegido. Eu tenho como escolher não me sentir vulnerável. E é difícil. Eu, hoje em dia, quando falo isso, muitas pessoas me questionam muito. E como assim eu não vou ter medo? Né? Porque as pessoas, elas acabam vivendo um mundo, né, que está todo voltado para isso. Como não ter medo de tudo que está voltado para isso, né? Então é normal ter medo, é normal se sentir apreensivo, mas eu acredito que é muito importante, né, que as pessoas consigam ver que é menos perigoso elas fazerem a hemodiálise do que elas não fazerem, que elas enfrentarem o medo delas de irem até a hemodiálise é a busca pela vida. E buscar pela vida, eu acredito que faz com que qualquer pessoa busque, queira, né, estar vivo. Sim. Normalmente, as pessoas, e eu também já tive várias vezes, quando a gente enfrenta a crise de ansiedade, a gente não tem noção realmente do que está acontecendo. E uma formiga
acaba se tornando um elefante para a gente, né? Uhum. E a questão da hemodiálise realmente não tem muito o que escolher, mas eu conheço pessoas realmente que faltaram à sessão de hemodiálise com medo do enfrentamento. E eu acredito muito, uma das coisas que eu pelo menos faço é quando está muito turbulento a mente, é sentar, colocar os pensamentos em ordem, né? Não, o que é que está acontecendo? Por que eu estou assim? O que é que me fez acontecer ficar assim? Não, eu vou respirar aqui agora, vou ter calma, paciência e vou tentar enfrentar. Quando eu não consigo enfrentar esses medos, aí eu procuro a ajuda de um profissional. Porque às vezes sozinha e às vezes a própria família da gente, da pessoa, do paciente, enfim, não entende que é uma crise de ansiedade, que é uma crise de pânico. Pensa às vezes que é frescura, você tem que ir para hemodiálise de todo jeito. E não é assim, né? A gente não consegue sair realmente do lugar, a gente fica paralisado e a gente precisa realmente buscar uma ajuda profissional. E não só a questão da respiração, que eu sei que é uma técnica muito comum, né? Muita Muito gente bom. ensina isso e realmente funciona, de respirar, de parar, de pensar, de entender o que é que está acontecendo ao redor, colocar os pensamentos no lugar. Porque, como você disse, é uma questão de vida, né? Mas por mais que seja uma questão de vida, muita gente ainda, mesmo assim, consegue ficar paralisado pelo medo. E a gente Uhum. tem que influenciar, né? Tem que mostrar essas pessoas para que elas entendam que o medo ele não pode ser maior do que a vontade de viver, justamente como você estava falando. Quando a pessoa chega na hemodiálise, ela vai ver que não é um bicho, né? Que não é um elefante, que é uma sessão normal como as outras foram. Mas realmente, trabalhar essa parte do medo, de ter que enfrentá-lo, é muito difícil. E quando a gente não consegue, eu sempre indico para a gente realmente buscar um profissional, porque sozinho, às vezes, é muito difícil mesmo. Exatamente. A busca pelo profissional é algo, né, imprescindível nesses momentos, porque muitas vezes não é nem tu mesmo que tá sentindo isso entende o porquê tu tá sentindo isso, né? Porque Sim, tu tá num momento tão de uma angústia, de um medo e de uma ansiedade tão alta que nenhum processo sozinho tu vai conseguir resolver naquele momento, né? E muitas pessoas realmente não entendem porque nunca vivenciaram isso. Eu vejo muito a pessoa que vivenciou uma crise de ansiedade e uma pessoa que nunca vivenciou uma crise de ansiedade. Os pensamentos são diferentes, então tudo isso acaba sendo, né, uma experiência de vida que só tu sabe o que tu tá passando e o porquê que tu tá passando. E muitas vezes a gente custa a entender, né, custa a reconhecer o porquê daquilo. Eu gosto muito também de falar para as pessoas na questão do medo, é pensar que, óbvio, né, essa situação toda é muito preocupante, nunca ninguém passou por isso, algo tão enorme, né, numa dimensão que foge dos nossos olhos, mas eu gosto de pedir que as pessoas pensem, por exemplo, no maior medo da vida delas, né? E tudo que ela já passou para chegar até onde ela está hoje. Porque às vezes, fazendo com que ela pense nisso, ela consiga ver que aquele medo daquele momento é menor e com que ela vença aquele medo daquele momento, né? Porque é bem frustrante para as pessoas, né, terem medo e saírem, né? É algo desconhecido que muitas vezes as pessoas ficam apavoradas, né, pela quantidade de notícia que vem vindo, né? E as medidas adotadas, né, são essas: é o cuidado, é a higienização das mãos que tem que fazer, a higienização do local que está sendo feito com todo o cuidado para todas essas pessoas. E claro, como a Gabi disse, né, buscar uma ajuda profissional, inclusive tem muitos psicólogos que estão fazendo atendimentos gratuitos, principalmente nesse período, ajudando, tem plataformas que estão disponíveis também.
Então, é possível, né, buscar uma ajuda, tem diversas maneiras de buscar uma ajuda. O importante é que tu busque algo, né? Porque te concentre no que está te fazendo, né, aquele medo aumentar. Busque ter um autocuidado. Eu sou psicóloga, eu também já tive crises de ansiedade, eu também já tive medo, né? Já comentei com vocês, inclusive, lá no início. E é difícil, eu sei, mas acredito que com uma busca por a raiz disso tudo, uma mudança comportamental de que estrutural, de que onde é que aconteceu isso? A primeira vez que eu senti medo foi quando apareceu minha mãe falando sobre tal coisa. Tá, e por que que ela falou isso para mim? Né? E fazendo as perguntas, questionando, até tu chegar, foi aqui. Então, a partir daqui, eu conseguindo resolver, eu posso seguir em frente sem esse medo, né? Então, é difícil, tem muitas pessoas que não vão entender que é dessa maneira que funciona, é porque essas pessoas muito provavelmente ainda não estão prontas também para vivenciar aquela dor que elas passaram e aquele motivo por qual foi gerado medo e ansiedade. Estresse, enfim, todos esses sentimentos negativos que são gerados, ele geralmente tem uma dor por trás que muitas vezes está muito escondida e acaba sendo difícil às vezes de chegar no princípio, né? Tão fundamental realmente é se conhecer melhor, né, Inês? Com certeza. E aí conhecendo seus limites, seus gatilhos para ansiedade e medo também, né? Exatamente. E sabe que é algo muito interessante que, estudando também, eu vi sobre isso, é que neste momento, principalmente, né, do coronavírus e de estar higienizando tudo, é muito normal que nós nos sinta sujos, né? Que queiramos limpar tudo, né? Passar álcool em tudo e acaba isso também fazendo com que a nossa mente acaba sendo sobrecarregada por um turbilhão de comportamentos que ela não está acostumada, e isso também pode acarretar mais ansiedade e tudo mais relacionado a todo esse fator, né? Porque ela pode, a pessoa pode acabar se tornando, tendo algumas manias um pouco mais acentuadas, algumas atividades mais frequentes de limpeza e tudo mais. Isso é normal, as pessoas não se preocupem, mas também é normal até o ponto que tu consiga controlar, né? E Aliás, como... Oi? uma perguntinha, doutora Inês. Relacionada àquela correria que houve nos supermercados em busca do papel higiênico. Isso tem muito a ver com controle, né? Das pessoas terem a sensação de controle em uma situação que elas não têm o controle. Exatamente. E aí vem toda aquela, desde o início que a gente vem falando, a função do medo do desconhecido. As pessoas, elas não confiam no escuro, né? Sem ser algo que elas sabem que foi uma mãe, ou um pai, ou uma pessoa muito de perto de sua confiança. Então, existe um medo do que vem pela frente. Ninguém sabe quando vai passar, ninguém sabe quando vai voltar tudo, porque tem estatísticas de outros lugares, outros países, mas não tem não tem como saber, né, ao certo. Então, isso tudo gera medo, gera ansiedade, e é normal, não tem como não ser, porque é algo completamente novo, né? É algo que as pessoas, elas acabam entrando num desespero e num medo tão grande que elas perdem o controle de si. Então, o ideal neste momento, né, principalmente, é usar a criatividade para fugir dessa rotina, né? Essa rotina de o que está gerando ansiedade. Tem pessoas que trabalham e em casa elas trabalham muito mais porque elas esquecem do horário de almoço, do horário do lanche, de como elas trabalhavam na empresa, ou enfim, dependente do ambiente de trabalho. Então é importante,
né? Buscar uma rotina, acordar no mesmo horário que acordava, tomar o café no mesmo horário, né? Começar a trabalhar no mesmo horário, parar no horário, né? Tudo como se ela estivesse trabalhando normal. Pessoas que estudam, é muito fácil querer, né? Principalmente os adolescentes, dormirem até mais tarde, enfim, fazerem atividades, né, diferentes. Mas é muito importante essa rotina para que quando, né, tudo volte, principalmente esteja, né, na rotina já habitual, e também para que consiga ser um pouco menor todo esse medo e essa ansiedade, porque tu tendo uma rotina, tu consegue te manter focado em algo, né? Tu consegue te manter ligado naquilo que tu é acostumado a fazer, independente do que for. Então, eu acredito que é hora de parar, de respirar, de encontrar o que fazer, né? Assumir que é uma situação atípica e que não está, né, no nosso controle agora. Então, muitas coisas vai nos incomodar, muitas coisas vai nos dar medo, né? Mas acho que é ideal fazermos perguntas de que o que eu posso fazer para melhorar tudo isso, né? Qual que é... tá todo mundo dizendo, faz tua parte. E qual é a minha parte? Né? Cada pessoa tem que olhar para ver o que realmente está precisando fazer naquele momento, né? Porque o melhor é voltar para dentro de si, pensar o que eu posso fazer, né? Como eu posso contribuir como trabalhador, como pai, como filho, como paciente, né? O que eu posso fazer para ser um paciente mais calmo? Porque as respostas de cada um é diferente e cada um só vai encontrar essas respostas olhando para dentro de si. É repetitiva essa frase, olhar para dentro de si? É, mas é o momento ideal para a gente fazer isso, né? Reclamamos tanto de que não temos tempo para nada e agora é uma situação trágica, mas estamos tendo tempo. Então, que a gente consiga, neste tempo, né, fazer, aproveitar o melhor de nós, né, nos descobrirmos, ver a pessoa importante que nós somos para tantas pessoas, buscar quem talvez uma pessoa que a gente há muito tempo não vê, não fala, para fazer uma videochamada, para conversar, enfim, mudar um pouco, seguir na rotina habitual, né, em questão de fazer as coisas nos mesmos horários que tu tem que fazer em casa, mas fugir também do estar parado sem fazer nada e pensando que o mundo tá virado de ponta cabeça e que eu não tenho o que fazer. Não, tu tem o que fazer. É só tu buscar isso e ver o que tu pode fazer por isso tudo, né? Vale aquele clichê, então, né? Mente vazia, oficina do diabo. Exatamente, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente pense, né, no pior. Tudo que quando a gente está parado, a gente, né, acaba não se desconectando. A gente também acaba usando, né, o celular como refém. Eu tô em casa, então eu fico toda hora no celular e isso não nos faz bem, né? Desliga o celular, desliga a internet, faz vai pintar, desenhar, escrever, faz um diário. Eu acho muito interessante escrever coisas que tu tá sentindo, né? Escreve sobre metas, sobre coisas que tu quer fazer futuramente, porque tudo isso vai, de certa forma, te trazer um aprendizado futuro, né? Porque é algo que nos tira do comodismo, muda um comportamento, né? Que muitas vezes não estamos acostumados, tem, né, filhos ou muitas pessoas em casa que não brincam com seus filhos, não fazem, não ajudam, né, nas tarefas escolares, enfim, diversas coisas. Vai dançar, colocar uma música, te divertir, olhar um filme, né? Enfim, hoje em dia a internet tem muitas coisas boas. Eu falo desconectar e ao mesmo tempo tem que se conectar, né? São coisas que parecem ser
ambivalentes, mas de certa forma elas se completam, porque tu tem que ser desconectado o quê? De toda a preocupação, de todo esse medo, de tudo que está te gerando ansiedade, das notícias que estão te travando de tudo isso, mas ao mesmo tempo também tu tem que te conectar contigo mesmo, com as coisas que te trazem, né, para o bem, seja elas uma atividade diferente, enfim, o que tu tem vontade de fazer. Eu acredito que seja isso, né? Olha, muito boas dicas, hein, Inês? Aliás, uma Sim, foi pergunta. ótimo. É exercício físico fundamental também para controlar a ansiedade, né? Fundamental. Exercício físico em casa, tem muitas pessoas disponibilizando vídeos e aulas, né, no YouTube, online, enfim, vários aplicativos. É muito importante. Tem pessoas que, eu não tenho como fazer. É só tu ter uma cadeira, um tapete, enfim, no chão, em cima da cama. Tem várias opções, exercícios, alongamentos, que é super importante fazer neste momento para que tua imunidade, né, fique controlada, alimentação saudável, né? Nossa Nutri está aí para falar sobre isso também, já falou, inclusive. Então eu acho que é isso, nos manter saudáveis, né? Porque estar em casa e ter ansiedade gera vontade de ficar só no sofá, vontade de comer só doce. Então, saber nos controlar, né? Treinar o nosso cérebro para que ele consiga ter consciência disso, de que as coisas estão acontecendo, mas eu não posso fugir do meu estado normal, né? Que por mais que vá ser uma mudança, eu não posso deixar com que as coisas se transformem de uma maneira negativa para mim. É, sem dúvida, né, doutora Inês? E uma perguntinha. Na hora de dormir, alguma recomendação especial para aliviar a ansiedade? Olha, tem muitas pessoas que dormem com o celular. É um fator que gera ansiedade em questão de tu tá olhando muitas coisas, né? Muitas vezes notícias, né? Que as redes sociais elas também estão tomadas de notícias, muitas questões negativas que te trazem fatores que te estressam e fazem com que tu não consiga desligar. Uma atividade que é muito interessante e que tem muitas pessoas começando a fazer, né, desde o início dessa quarentena, é a função da meditação, né? Tu olhar para dentro de ti de uma maneira diferente, no silêncio, escutando a tua respiração, fazendo com que tu consiga sentir o teu corpo. E eu, particularmente, gosto de ficar um pouco em silêncio, sem a luz do celular, né? Uns minutos antes de dormir. O escuro, eu acredito que ele faça com que tu consiga ter um descanso e um aproveitamento melhor do teu sono, porque tem muitas pessoas que dormem com televisão, escutando música, enfim. E tudo isso atrapalha, faz com que tu não consiga ter um sono profundo realmente e com que tu não consiga descansar, porque fica tudo aquilo no teu subconsciente fazendo com que, né, tu fique pensando e planejando, enfim. Mas eu tenho dificuldade de dormir. Eu deito na cama e fico pensando. Pensa, não, tudo bem pensar, né? Mas hora que tu deitar na cama, pensa em olhar para dentro de ti. Eu gosto muito de olhar o meu coração. Nossa, é difícil olhar para dentro do teu coração. Quem está dentro do teu coração, né? Colocar tua família, teus pais, né? Toda a tua força que vem dos teus pais, de toda a tua família, botar tudo que tu tem de bom e ir pensando naquilo ali. Observar a tua respiração, escutar a respiração, ficar 5 minutos em silêncio. Quem tem dificuldade de dormir, dorme muito mais rápido. Eu sou prova viva disso, porque sempre tive muita dificuldade de dormir, e depois que eu aprendi a fazer isso, a aquietar meus sentimentos, meus pensamentos, né, fazendo esse exercício de escutar, eu deito e simplesmente respiro
e presto atenção na minha respiração. Isso faz com que eu simplesmente me desligue. E é um dos exercícios de meditação, eu acredito que é muito viável para as pessoas tentarem fazer, vai fazer com que elas se desconectem e consigam ter uma noite melhor de sono. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Renalcast. Teve muita dica válida, muita coisa importante. Já deixo aqui um convite para uma parte 2, porque tem muita coisa a ser abordada. Muito obrigado de verdade pela participação. Eu que agradeço, é muito bom poder compartilhar com vocês, né, tudo que eu aprendi na minha caminhada e que eu venho aprendendo, eu aprendo muito também fazendo essas trocas, né, também me ofereço para todas as pessoas que precisarem de qualquer ajuda, principalmente neste momento, podem me procurar, porque eu Aliás, sei o passa o seu quanto isso é Instagram. importante. Claro, eu tenho, pode ser, deixa eu ver, porque eu não lembro. O meu Instagram profissional, ele pode me procurar pelo Instagram, qualquer pessoa que precisar, principalmente os renais, eu sou uma pessoa que luto muito por essa causa, né? E eu acredito que todas as pessoas que passam e já passaram por isso, lutam, seguem lutando. Então, podem me procurar no Psico Inês Costa. PSICO Inês Costa. Bem fácil. Tá aí, ó, uma baita dica, hein? Podem me Aliás, chamar lá se tiver passando por algum problema, dificuldade, né, nessa função toda de quarentena, de não conseguir fazer alguma atividade, eu estou à disposição para ajudar vocês. aliás, não é um programa da Xuxa, mas se a doutora quiser mandar um abraço para alguém, fique à vontade. Não, eu gostaria apenas de agradecer mesmo a todas as pessoas, principalmente os profissionais de saúde que estão nessa frente de todo esse processo que a gente vem passando. Eu digo que para mim foi, de certa forma, um pouco difícil entrar, né, na quarentena, em questão de que eu estou dentro de um hospital trabalhando direto e ver o hospital andando e eu ter que parar, para mim doeu, mas a gente sabe que é por um bom motivo, a gente precisa se cuidar para poder cuidar dos outros, né? Então, eu acredito que é agradecimento às pessoas que estão levando toda essa causa a sério, né? Tudo que nos traz o bem e principalmente as pessoas que estão lutando pela vida, porque muitas pessoas acabam vivendo dentro deste medo e dentro dessa ansiedade que a gente tanto falou e acabam tendo dificuldade de lutar pela vida, por mais difícil que seja. E todas as pessoas que já passaram, de certa forma, por algum problema de saúde, sabem quanto é difícil, né, passar por tudo isso. E sabe que conseguiu. Então, eu acredito que a gente sempre consiga levar essa palavra de vencer todos os obstáculos para todas as pessoas que precisam disso, que estão passando por momentos de dificuldade neste momento. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, e até uma próxima. Bom, vamos encerrando mais um episódio do Renalcast. A Gabi teve um probleminha de conexão, não conseguiu dar aquele tchau especial para a doutora Inês, mas ela está aqui de volta para dar um tchau especial para vocês. Não é, Gabi? E aí, pessoal, a internet tá péssima esses dias, viu? Muita gente usando, hein, Arthur? Nem Espero se que não tenha um fale. colapso geral. Olha, é possível. Mas aí chegamos Pois naquela hora é. do. Foi um baita programa, foi bem legal o episódio, Sim, teve foi dicas bem ótimo. legais. Mas o mais importante é a hora do programa da Xuxa. Você vai mandar um beijo para Isso. quem, Gabi? Vou dar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu avô, pra minha mãe. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui, que continue aí conosco, continue divulgando. Obrigada, Arthur, mais uma vez por estarmos juntos. E é isso. Até o próximo programa. É isso aí, um abraço para todo mundo. Não tenham medo, vamos controlar a ansiedade, não faltem a diálise, fiquem em casa os que puderem Importante, e, não falta diálise. e a vida não pode parar e seguimos em frente. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.